Fala meus amigos, Daniel Brown por aqui, a gente vai para mais um vídeo da série sobre os tipos de vistos e hoje eu quero falar com vocês sobre o visto de trabalho, que é uma alternativa muito comum quando você quer morar e trabalhar no Canadá, principalmente porque é um caminho para sua residência permanente, para sua cidadania canadense, e isso no país com a melhor qualidade de vida do mundo. Se você me acompanha aqui, você já sabe que para morar e trabalhar no Canadá, você não precisa ter um pai, um avô canadense, você não precisa ser descendente de ninguém. Toda a imigração ela é baseada em um fato importante, no planejamento do seu perfil. E é a partir daí que você dá o start, dá o pontapé inicial no seu planejamento de imigração. E por isso, a gente vai para mais uma aula para falar sobre o visto de trabalho e como ele pode te ajudar. Você já sabe que o college não é o seu único caminho de imigração. Existem várias alternativas que podem fazer com que você chegue no Canadá a partir de uma contratação de uma empresa canadense. Bora? Vamos falar então sobre o visto de trabalho. Bom, quais os direitos e deveres que você tem, o que você pode e o que você não pode fazer com visto de trabalho? Primeira coisa que você pode fazer, obviamente, você pode trabalhar. Só que não é um trabalhar qualquer. Na realidade, a oportunidade que você tem com um visto de trabalho é tornar todo esse planejamento de imigração, todo esse projeto de imigração, sendo você solteiro ou casado, porque não existe melhor ou pior você ser solteiro ou casado, você tornar um visto de trabalho uma estratégia de imigração. Se você lembra, quando a gente falou agora de visto de estudos, eu falei para você que o visto de estudos ele é um caminho para a sua residência permanente e que ele é uma estratégia de entrada. O visto de estudos, para mim, é uma forma de você forçar um visto de trabalho. No caso do visto de trabalho, você pode tornar essa estratégia uma estratégia para a sua residência permanente, para o seu PR. O que é o PR? É um tipo de visto e eu vou tratar com vocês nos nossos próximos vídeos. Essa estratégia de entrada, ela pode ser a partir de uma contratação do Brasil. Muita gente acha que para você aplicar para um visto de trabalho, você precisa, por exemplo, entrar em contato com o governo e dizer: ó, governo canadense, eu quero um visto de trabalho, ou como eu faço para ter um visto de trabalho. E naturalmente não é assim que funciona. Não é você que pede para o governo canadense um visto de trabalho. Uma empresa canadense ela precisa contratar você e a partir dessa contratação ela precisa ter uma autorização do governo canadense para poder contratar um estrangeiro. Por exemplo, ela precisa comprovar que nenhum canadense ou residente permanente tem a competência técnica para suprir a mão de obra qualificada naquela vaga específica. Então, toda vez que a gente está falando de imigração para o Canadá, toda vez que a gente está falando sobre oportunidade de você tornar a sua imigração palpável e real, eu acredito que a estratégia de entrada através de um visto de trabalho, ela é muito mais simples do que parece por aí. Eu sei que a concorrência do mundo inteiro é muito grande para você ser contratado direto do Brasil. Mas tem um fato muito relevante aqui. As pessoas não sabem o que fazer. As pessoas primeiro mandam um currículo de qualquer jeito, mandam um currículo com foto, com idade, com estado civil, coisas que não são utilizadas dentro de um currículo canadense. As pessoas não fazem o planejamento correto para poder chegar na mão do contratante, da empresa que vai contratar e ela avaliar de igual para igual o seu perfil. E muitas vezes não é o perfil mais qualificado que é chamado primeiro. Muitas vezes não é a pessoa que tem um PhD, é a pessoa que tem um doutorado, a pessoa que tem um mestrado. E isso é muito bom se você tiver. Mas eu tenho muitos mentorados do Fórmula de Imigração que com nível técnico de formação são contratados por essas empresas canadenses. E o que faz essas pessoas serem contratadas? Exatamente isso. É a possibilidade
de você entender realmente que a qualificação do seu perfil, a preparação do seu perfil é o que vai fazer a diferença lá na frente. Então, preparar um currículo no padrão canadense, estruturar bem uma cover letter, pode fazer com que você saia na frente de muita gente. E lembre-se, não é você que pede um visto de trabalho, é uma empresa que contrata você e a partir dessa contratação, ela aplica o processo para você. E aí vem um ponto extremamente importante sobre o quanto custa aplicar para um visto de trabalho. Em muitos casos, quem paga legalmente, uma parte desse processo já é paga pela empresa que te contratou. Mas existe um outro fato muito importante e relevante dentro desse processo. É que a necessidade do Canadá é tão grande que faz com que as empresas canadenses elas paguem todo o processo de imigração. É isso que tem acontecido com muitos dos meus mentorados. Eles têm tido a oportunidade de ter o processo pago pela empresa que contratou, não só para o aplicante principal, mas para cônjuge, para filhos. E é interessante que muitas empresas elas restituem o valor das passagens. E além de restituir o valor das passagens, essas empresas canadenses ainda elas pagam um auxílio mudança, que seria uma espécie de um salário a mais no primeiro mês. Então, viu como um processo, quando você entende, ele pode se tornar muito mais simples do que realmente parece e você pode estar muito mais perto da sua residência permanente ou da sua imigração do que você imagina hoje. E é por isso que eu estou mostrando aqui para você o como você pode realmente qualificar o seu perfil para a sua residência permanente no Canadá. Eu quero que você tenha consciência plena de que existem muitos caminhos que podem facilitar a sua imigração. Mas vamos a 2 fatos importantes quando você é contratado com visto de trabalho, principalmente dos caminhos. Como você pode ser contratado a partir do Brasil? Vamos lá? Uma das formas de você ser contratado por uma empresa canadense é através do que nós chamamos de feiras de emprego. Pode ser feira, pode ser chamado de salão de emprego, pode ser chamado de feira de emprego, pode ser chamado de salão de emprego, pode ser chamado de missões de recrutamento, enfim, o nome efetivamente não importa. O que importa basicamente é que você vai ter essa oportunidade de participar dessas feiras. Daniel, o que são as feiras de emprego? Vamos lá, são empresas canadenses que vão ao Brasil contratar profissionais de diversas áreas. E essas feiras podem ser no Brasil presencial e podem ser também online. Nos 2 casos, você tem alternativas aqui para poder aplicar o seu processo para a sua imigração canadense. O interessante é que essas feiras de emprego aparece lá uma lista de profissões e automaticamente você já pode se candidatar para essas vagas, o que seria muito interessante. Como que você fica sabendo dessas feiras de emprego? Eu acabo avisando aqui nas minhas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no canal exclusivo do Telegram, eu acabo comunicando quando essas feiras de emprego elas surgem. Mas tem um outro ponto que eu quero destacar com vocês, que são as candidaturas avulsas. Porque essas candidaturas avulsas, elas são basicamente uma preparação do seu currículo. Basicamente, é o seu currículo e a sua cover letter. Quando ela está bem estruturada, você acaba potencializando as possibilidades de você morar e trabalhar no Canadá. Uma candidatura avulsa, então, ela se torna uma fonte de você buscar as oportunidades no Canadá. Eu, por exemplo, eu tenho uma equipe dentro da Sebrusa que ela faz esse trabalho. Ela pega o currículo de vocês, analisa e entra em contato diretamente com as empresas. Porque um erro muito comum, como eu já comentei no início, é as pessoas quererem sair mandando currículo para tudo que é empresa. Esse talvez seja o grande erro das pessoas, porque o mundo inteiro faz isso. Agora, quando você entende a imigração, coloca o teu currículo no padrão, estrutura tudo certinho, sabe quais as empresas que têm essa autorização para contratar. Para você ter ideia, muitas empresas não sabem como contratar um estrangeiro.
Muitas empresas elas não sabem nem como dar o pontapé inicial. E esse também é o nosso papel. O nosso papel é ajudar vocês, mostrar para você o caminho que você precisa seguir para você chegar e trabalhar no Canadá. Muitas vezes a gente entra em contato com essas empresas e mostra para elas que o processo para elas pode ser simples. Por exemplo, muitas empresas no Brasil não sabem como contratar um estrangeiro, não sabem que existe um processo de contratação e que pode ser viável. Agora, as empresas canadenses no Canadá também não sabem. E às vezes uma empresa regulamentada, entrando em contato, explicando o quanto esse processo pode ser simples, isso, claro, pode ajudar bastante. E é por isso que a gente está aqui, para mostrar para você que a imigração ela pode ser simples. A gente está aqui para descomplicar tudo isso, mostrar que o college não é o único caminho, o Express Entry não é programa de imigração, e agora, por exemplo, você tem uma opção que sequer, muitas vezes você vai pagar alguma coisa pelo seu processo. Esses são os caminhos e as formas de migrar. Você pode me dizer, poxa Daniel, mas para ser contratado por uma empresa canadense, eu vou precisar de um inglês fluente. Vou precisar de ter um nível de idioma muito grande. A gente teve, por exemplo, pessoas da área de mecânica, cabeleireiros, que foram contratados sem falar inglês, que foram para a entrevista de emprego com um tradutor. Agora, você tem que saber como procurar. Não adianta você sair de um vídeo como esse e mandar currículo para tudo que é empresa. Sabe o que elas vão dizer? Olha, quando você tiver uma permissão de trabalho, volta que a gente contrata. E na realidade existe uma forma, existe um atalho nesse caso que você está perdendo de poder potencializar suas chances de migrar para o Canadá, inclusive de migrar muito mais rápido. Tem província do Canadá que só pelo fato de você ter uma oferta de trabalho, você já consegue dar entrada no pedido de residência permanente. Em outros programas, e eu vou citar um, por exemplo, com 1 ano de experiência de trabalho no Canadá, você já pode aplicar para residência permanente também. São formas e caminhos distintos que você tem para a aplicação do seu processo de imigração. Agora, se você vai, por exemplo, solteiro ou casado, existe melhor ou pior nesse caso, Daniel? Se eu for solteiro ou casado? Não existe. Se você for solteiro, você pode ser contratado. Se você for casado, também você pode ser contratado e aproveitar essas oportunidades que existem no Canadá. No caso de ser casado, o teu cônjuge automaticamente ele pode receber um visto de trabalho aberto. Se você for com filho, filhos podem migrar com os pais até 22 anos de idade. E aí, nesse caso, os filhos eles vão poder estudar, vão poder ter direitos e vão poder aproveitar esse tipo de oportunidade. Viu como o visto de trabalho pode ser um excelente caminho para a sua residência permanente? E tem mais, não esquece de conferir os outros vídeos dessa série, porque a gente está falando sobre visto de estudos, visto de trabalho, visto de negócios e visto de residente permanente. Não perde. Se você gostou desse vídeo, então curte aí, te inscreve no canal, ativa o sininho, segue lá no Instagram, segue no canal do Telegram e não esquece de comentar aqui embaixo a sua profissão, a sua área de formação, que eu quero responder todo mundo e falar qual é a sua demanda no Canadá. Você pode também agendar um Zoom gratuito com um especialista da minha equipe e tirar suas dúvidas sobre imigração. Ver como é possível morar e trabalhar no Canadá. Tô aqui te esperando do outro lado, um abraço e até lá.